2. Mulheres. As escravas sem salário dos Vipras, 167 Os Vipras e 1. Inclinavam-se à exploração intelectual. Independentemente do que construíam ou destruíam, mantinham sempre aberto o caminho da exploração. Os inteligentes Vipras nunca abriram espaço para a lógica e o raciocínio, pois sabiam que esses não eram meios de exploração. Pelo contrário, queriam conduzir a massa ignorante pelo beco da fé cega, e assim, escreveram tratados sociais com seus próprios interesses egoístas em mente. Sem usar lógica ou razão para sustentar suas afirmações, continuaram a se entregar a injunções religiosas pedantes. Por isso, o grau de humanismo genuíno que encontramos nos sistemas sociais e matrimoniais dos kshatriyas nunca foi aprimorado no sistema dos Vipras. Em vez disso, o que se viu ali foi apenas uma camada de intolerância e fanatismo religioso. Os kshatriyas tentaram construir seu sistema social e basear suas relações matrimoniais considerando as conveniências de homens e mulheres. Os Vipras, no entanto, astuciosamente tentaram manter intacto, de forma permanente, o sistema de exploração de mulheres e homens ignorantes, usando todas as manobras diplomáticas possíveis. Para evitar que os homens e mulheres oprimidos reivindicassem direitos iguais, eles se esforçaram para manter todo o poder nas mãos de um grupo específico. As formas como os kshatriyas chegaram ao poder variavam entre os países do mundo, mas as dos Vipras eram quase idênticas em todos os lugares. Os Vipras alcançavam seus objetivos inventando histórias mitológicas e fábulas que serviam aos seus propósitos em nome da religião, não da retidão ou espiritualidade. Na era dos Vipras, a dependência das mulheres em relação aos homens aumentou. O intelecto dos Vipras reduziu-as à posição de escravas sem salário. Conspirando para debilitar as mulheres de todas as formas, os Vipras fabricaram mandamentos divinos, junto com inúmeros tipos de injunções escriturais, princípios paralógicos e histórias fictícias sobre pecado e virtude. Ao ouvir essas histórias, parecia que apenas o homem, especialmente o homem Vipra, era a pessoa escolhida por Deus, para quem o resto da humanidade havia nascido apenas para proporcionar prazer. No sistema matrimonial da era dos kshatriyas, as mulheres eram vistas como coajudantes e colaboradoras dos homens. Na era dos Vipras, embora fossem declaradas no papel como a melhor metade dos homens e coparticipantes de ritos religiosos, na prática tornaram-se criadas. Seu respeito e prestígio social duravam apenas enquanto mantinham seu charme e beleza femininos. Em países onde apenas as mulheres trabalham e os homens passam os dias ociosos e comendo, o status feminino não é melhor. As mulheres ainda são mantidas sob severa dominação. Mesmo nos países mais avançados do mundo, onde as mulheres são respeitadas cortesmente como o sexo frágil, a sociedade masculina faz cara feia quando se trata da questão de direitos iguais. Assim, a dominação masculina que caracterizou a era dos Vipras permaneceu inalterada na subsequente era dos Vaishyas. Na era dos Kshatriyas, as mulheres eram parceiras dos homens nos bons e maus momentos, gozando de igual prestígio na sociedade. Mas com a derrota intelectual das mulheres na era dos Vipras, seu prestígio social diminuiu e elas se tornaram objetos de diversão do sexo oposto. Às vezes, o homem mimava uma mulher, outras vezes a negligenciava. Claro, mesmo na era dos Vipras, particularmente no meio da era védica, quando os intelectuais se tornaram líderes da sociedade, algumas mulheres, como herança do passado, sem dúvida receberam igual respeito como esposas jayas. Elas desfrutavam de direitos sociais iguais, mas não de direitos religiosos. A maioria das mulheres, no entanto, tornou-se meros objetos de prazer. Sociedade recusava-se a reconhecer qualquer coisa além de sua capacidade de conceber e criar seus filhos. Essas mulheres eram chamadas bharias, esposas sem direitos religiosos ou sociais, mas com filhos que desfrutavam de prestígio patrilinear. Oportunistas declararam sem rodeios: Putrarte kriyate bhariya. As mulheres são máquinas de gerar filhos.
A continuidade desse tipo de pensamento primitivo é sintomática da era dos Vipras. As mulheres ignorantes dessa era foram enganadas para acreditar que não eram apenas esposas e mães, mas donas de casa respeitáveis, com direitos sociais e prestígio iguais, além do direito de participar de práticas espirituais. Na prática, porém, esses direitos eram geralmente ignorados. Uma ou duas mulheres que pareciam ter recebido esses direitos espirituais, na verdade, os haviam usurpado praticamente à força, com base na força de suas personalidades. A sociedade dos pandits da época não se opôs a essa tentativa de estabelecer tais direitos por escrito, mas certamente não a viu com bons olhos ou a apoiou. No entanto, essas mulheres posteriormente conquistaram grande respeito, e ainda o têm hoje. Claro, sempre foi fato que ninguém concede direitos a ninguém de bandeja. É preciso conquistar os próprios direitos com força e poder. Ressalto com ênfase especial: os Vipras deliberada e intencionalmente não queriam reconhecer os direitos das mulheres. A supremacia das mães de clã na era dos Kshatriyas foi completamente apagada na era dos Vipras. No primeiro amanhecer do conhecimento humano, as mulheres também transmitiam conhecimento aos outros. Elas compunham mantras e ofereciam libações aos fogos sacrificiais ao lado dos homens. Na era dos Vipras, no entanto, perderam esse papel, e todas as medidas possíveis foram tomadas para estabelecer firmemente sua escravidão. Elas foram despojadas de seus direitos sacrificiais e substituídas por pais de clã na sociedade. Os direitos que as mulheres tinham de estudar as escrituras foram retirados ou drasticamente reduzidos. Não restou alternativa às mulheres ignorantes, senão se submeterem silenciosamente à superioridade dos homens. A era dos Vipras foi a era dos homens oportunistas, e condições extremamente rígidas foram impostas às mulheres. Os homens, no entanto, tinham o direito de abandonar suas esposas à vontade, além da oportunidade de serem dissolutos. Se alguma falha moral fosse encontrada nas mulheres, elas seriam punidas com a perda de seu prestígio feminino e respeito social e, no entanto, culpados do mesmo crime, os homens desfilavam como líderes da sociedade. Após a era dos Vipras, veio a era dos Vaishyas. Mas, nesta era, como herança do período pós-Vipra, as esposas abandonadas não têm prestígio na sociedade. Mesmo em muitas sociedades atuais que não estão ameaçadas por uma potencial revolta Shudra, o divórcio não é abertamente aceito. Embora algumas concessões tenham sido feitas às mulheres no papel, na realidade elas estão à mercê de homens tirânicos. Na era dos Vipras, devido à perda de prestígio das mulheres, dificuldades econômicas e outras causas ambientais, a prostituição como profissão surgiu pela primeira vez. Ela não se desenvolveu nas eras Shudra ou Kshatriya. A depravação individual pode causar certo grau de libertinagem, mas certamente não é a razão para o surgimento de um grande número de prostitutas. A iniquidade ou pecado dessa profissão lasciva é uma criação dos Vipras egoístas. Mais tarde, discutirei este assunto em detalhes. Na era dos Kshatriyas, as mulheres eram consideradas uma riqueza preciosa dos homens. Embora não tivessem os mesmos direitos e privilégios que os homens, elas gozavam de considerável prestígio social. Mas, na era dos Vipras, as mulheres foram rebaixadas ao status de animais e gado, tornaram-se meras necessidades domésticas. Na era dos Kshatriyas, as mulheres eram vistas como objetos de prazer dos valentes, e o rapto de mulheres por homens fortes era considerado um ato de piedade e virtude. Mas na era dos Vipras, a tendência mudou, e as mulheres se tornaram brinquedos. Sem maridos, elas perdiam sua própria existência na sociedade. Em alguns países, mais de uma mulher era forçada a ser subserviente a um único homem. Como resultado dos homens debilitarem as mulheres economicamente, com a dor de penalizações sociais implacáveis e ameaças de danação no inferno, as mulheres tornaram-se tão dependentes dos homens que o próprio senso de injustiça de um homem possuir várias esposas ao mesmo tempo foi apagado de suas mentes.
como resultado da lógica peculiar de que era pecado as mulheres viverem solteiras. As moças solteiras eram forçadas a se casar com homens velhos à beira da morte. Em alguns países e períodos, elas eram casadas com deuses imaginários e chamadas devadasis, ou servas de Deus. Escusado será dizer que esses tipos de casamentos apenas intensificaram as injustiças sociais. Continuação dessas práticas gerou uma espécie de complexo de inferioridade e desespero nas mentes das mulheres. Poucos contam os milhões de mulheres que choraram e soluçaram até a morte na escuridão de muitas noites sem sono. Elas foram niveladas como a terra macia sob o rolo compressor administrativo dos Vipras. Por essa razão, encontramos em alguns costumes e cerimônias sociais versos e contos religiosos de mulheres que mães, sem outros meios de escape, ensinavam suas filhas desde a infância a orar a Deus para que não fossem negligenciadas como coesposas ou para que suas rivais não vivessem por muito tempo. Os laços matrimoniais tornaram-se invioláveis na era dos Vipras. 167 Notas de rodapé. Vipra, Kshatriya, Shudra e Vaishya são classes sociais, refletindo mentalidades intelectual, guerreira, trabalhadora e capitalista, respectivamente. Suas respectivas eras referem-se aos períodos históricos em que esses tipos de mentalidade dominaram